Então, vamos lá, vou dividir aqui com vocês. Agora a gente vai falar sobre quais são as atividades que a gente vai fazer. Então, vou dividir aqui com vocês o meu desktop. E vamos lá. Quais são as atividades que eu vou trazer aqui para você? Deixa eu dar só uma baixadinha aqui na câmera. O que eu faço comigo? Deixa eu me pôr aqui para vocês. Isso. Então, vamos lá. Quais são as atividades que eu vou trazer aqui para a gente fazer hoje neste projeto? Tá, essa atividade eu não sei como é que chama em português. Deixa eu te explicar. Não sei se você me conhece, eu não sei se você sabe alguma coisa sobre mim. Se você sabe, está sabendo de novo. Se você não sabe, ficará sabendo agora. Eu trabalho aqui na Suíça alemã, e eu trabalho já com a educação socioemocional já faz mais de 5 anos, bem mais de 5 anos, que eu trabalho com esses projetos na educação, com projetos na educação infantil e com projetos com foco na educação socioemocional. Então, essas atividades que eu trago para vocês já são as atividades que eu aplico fazem anos aqui na Suíça, e tem coisas que eu não sei, gente, como é que chama. Por exemplo, essa atividade que eu trouxe hoje, que chama Postenlauf, que não sei como é que chama. Eu escrevi grupos, são em grupos, mas talvez você possa me ajudar. Se vocês sabem como é que faz isso, se vocês já fazem essa atividade desse jeito que eu vou te explicar, vocês podem me ajudar escrevendo aqui na bio como é que chama. Eu vou te explicar o que é um Postenlauf. Então, por exemplo, eu tenho 5 Posten, que eu vou chamar aqui então de 5 grupos, tá? Então, eu tenho 5 grupos de atividade. Eu tenho a atividade número 1, a memória, quebra-cabeça, matemática. Tá, tá. Aqui no 3 vai ser a matemática. Daí a gente tem outra atividade, que são as massinhas, e a quinta atividade, que é o ratinho pela floresta. Muito bem. Essas 5 atividades, cada atividade está em um lugar na sala de aula. Então, por exemplo, a atividade número 1, então o grupo número 1, ele vai estar na mesa. O quebra-cabeça, eu coloquei, é o grupo número 2, né, que seria o pôster número 2, que é na roda, no centro da roda. Tá ali no chão mesmo, as crianças adoram trabalhar no chão. Tá lá no chão, é o pôster número 2. O número 3, que é a matemática, que são os cogumelos, que é uma atividade de cogumelos, vai estar na mesa, não sei aonde. E daí, então, essas 5 atividades, esses 5 grupos de atividades, elas estão espalhadas de acordo com a sua mesa. Então, como é que funciona? Eu, por exemplo, eu tenho 20 crianças. Então, eu divido as minhas 20 crianças em 5 grupos. Então, eu tenho 4 crianças em cada grupo, né? 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho o grupo 1, grupo 2, 3, 4 e o grupo 5. Então, o grupo 1, as crianças que fazem parte do grupo 1, elas sempre têm o chefe do grupo. O chefe do grupo, ele tem um colarzinho, assim, uma correntinha, que está escrito aqui os grupos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem um pregador, eles vão começar, o grupo 1 começa na atividade 1. O grupo 2 começa na atividade 2. E assim até o grupo 5. Cada grupo, as crianças trabalham nesses grupos 5 minutos. Às vezes um pouquinho mais, dependendo.
mas é mais ou menos 5 minutos. Então, eu tenho o relógio, pode ser o seu celular mesmo, você coloca 5 minutos. Então, cada criança, cada grupo já está nos seus poster, né? Nos seus lugares, e valendo 5 minutos. Então, as crianças ficam lá 5 minutos jogando, por exemplo, as crianças do grupo 1 jogando memória. Tá, 5 minutos demora, viu, gente? 5 minutos demora. Às vezes, as crianças dá tempo e as crianças já acabam, jogam até 2 vezes. E, bom, acabados 5 minutos, acabou. Quando acaba, todo mundo levanta, né? Eu dou um sinal, todo mundo levanta, cruza os bracinhos, fica em pé. Todo mundo em silêncio, acabou. Arruma, né? Lá, então, o jogo da memória, embaralha, vê que ganhou, tudo pronto, a mesa está pronta, o lugar onde vocês estavam trabalhando está pronto, levanta e espera. Todo mundo está pronto, daí, hora de trocar. Então, a criança que já está no grupo 1, ela tem aqui a fichinha dela, ela já sabe, agora eu vou para o número 2. Onde é o número 2? Quebra-cabeça na roda. Vai todo mundo no quebra-cabeça na roda. 5 minutos, professora põe o tempo, e a criança trabalha 5 minutos montando o quebra-cabeça. Tá? Acabou 5 minutos, deu tempo de montar todos os quebra-cabeças, não deu tempo, não tem problema, é 5 minutos. Acabou, embaralha de novo os quebra-cabeças, levanta, acabou. A professora confere, tudo arrumadinho para o próximo, troca o grupo, troca o pôster, né? O grupo é sempre o mesmo, troca o pôster. Então, ela olha, agora a gente está no 2, vamos para o 3. A professora confere, se todo mundo sabe para onde tem que ir, ajuda, troca. E assim sucessivamente, até dar que todo mundo foi em cada posto. Então, por exemplo, o grupo número 5, que começou pelo pôster número 5, que era o último, o que ele tem que fazer? Ele vai para o primeiro, que é o da memória. Então, quando ele estiver já no grupo, no 4, significa que eles acabaram. Então, todo mundo acaba junto. Essa atividade, ela é muito apreciada na minha sala de aula. Por quê? Porque as crianças, elas estão o tempo inteiro se movimentando e elas trocam e elas têm diferentes experiências na mesma aula. Então, é uma aula bem dinâmica e é bem legal. O papel do professor é observar as atividades que as crianças fizeram, quais crianças não conseguiram fazer, quais crianças não conseguiram, por exemplo, no quebra-cabeça, quais crianças que não conseguiram montar o quebra-cabeça, porque tem quebra-cabeças de diferentes dificuldades, diferentes graus de dificuldade, eu vou mostrar. Quais as crianças que na hora de fazer a massinha, que ela tinha lá o pôster massinha, ela tinha que fazer os personagens. Teve criança, todas as crianças conseguiram fazer pelo menos a cobra. Então, as crianças que não conseguiram, a professora já está anotando as observações para quando chegar na hora da atividade da rotina permanente, eu já expliquei isso também lá num vídeo, que é para você ter uma sala de aula estruturada. Quando você tem um dia estruturado, você tem um momento do seu dia que você vai trabalhar com essas crianças que não conseguiram, com essas crianças que têm dificuldade. Então, essas 5 atividades que você fez aqui, no dia seguinte, ela vai virar as atividades que as crianças têm que reforçar. Você pode ter reparado que, por exemplo, as crianças não fizeram, nem todas conseguiram jogar o jogo da memória.
Então, neste momento que o professor está anotando os 5 minutos de duração e ele está observando quais são as crianças que estão acompanhando e que não estão acompanhando. Muito bem. Quando termina as atividades, o chefe do grupo vai juntar as cartas, por exemplo, quem começou no pôster número 2, o último deles, o último pôster que ele vai fazer é o número 1, que é o jogo da memória. Então, o grupo número 2, ele vai juntar os joguinhos da memória e vai trazer para a professora na roda. Todo mundo volta para a roda, a professora põe os postens no chão e agora vai ser o momento da reflexão. É aqui que você vai saber como que as suas crianças, elas mesmas, você primeiro observou, agora você vai saber como que elas sabem, não, o quão elas sabem se avaliar. Então, isso é muito importante dentro de um projeto. Então, é a capacidade crítica da criança. Lembra que eu falei antes que o aluno ganha, o benefício do aluno trabalhando em projetos é a capacidade de desenvolver, a capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico que ele tem. Que horas que ele vai desenvolver isso? Agora, na hora da reflexão. Então, você vai perguntar. Coloca, por exemplo, cada criança tem uma caixinha com pedrinhas, tampinhas de garrafa, clips, lá sei o que, você que escolhe. Coloca para mim qual foi a atividade que você mais gostou. As crianças levantam e colocam, por exemplo, uma tampinha de garrafa laranja na atividade que mais gostou. Então, você já sabe qual atividade que as crianças mais gostaram e que você pode repetir em outros projetos. Qual dessas atividades eu observei? Não, eu observei não. Quais dessas atividades você achou mais difícil? Nesse momento, as crianças, nenhuma, eu não conheço, todas elas falam, para mim foi tudo muito fácil, porque eu sei tudo, como sou bom. Só que você sabe muito bem que isso não é verdade, que tem bastante crianças, mesmo porque você sempre preparou alguma atividade que é difícil, porque a gente está aqui para desafiar essas crianças. Então, sempre tem alguma atividade difícil. Só que você não vai falar assim. Você vai falar que você também já aprendeu comigo lá no vídeo do Coragem, que é. Então, você não vai perguntar para as crianças qual atividade você achou mais difícil. Você vai falar, agora eu quero saber quem aqui é corajoso e vai falar qual atividade achou mais difícil. Quem aqui tem coragem para assumir, porque é isso que é ser corajoso, é assumir que precisa de ajuda ou que achou uma atividade difícil. Quando a gente fala assim, quem aqui tem coragem, as crianças já ficam mais corajosas e as crianças vão e falam. Caso ninguém fale, você fala assim, eu observei que teve crianças que teve dificuldade. Ou você também pode falar, eu preparei de propósito uma atividade difícil e eu tenho certeza que muitos de vocês acharam essa atividade difícil também. Vamos ver se você sabe, se você se conhece e se você tem coragem de assumir. Daí você vai descobrir ou você só vai constatar aquilo que você já sabia. Mas a gente quer que a criança
desenvolva o autoconhecimento. Então, só de fazer essa pergunta, qual atividade foi a mais difícil? Você achou mais difícil? Você está incentivando o autoconhecimento, o conhecimento da crítica, tá? Então, olha aqui, né? Você nem teve que preparar nada, só teve que falar. E então, essa foi a reflexão. Você perguntou qual atividade você mais gostou de fazer, qual atividade foi a mais difícil, e agora você deve também perguntar qual atividade você achou a mais chata. Qual foi a mais chata que você fez e você falou, ai, dessas atividades aqui, eu achei essa chata, eu não gosto dessa. É bom para você, é bom para o autoconhecimento da criança e é bom para você saber, porque se a atividade essa turma acha chata, a gente não tem que repetir ela de novo, né? Não faz sentido, porque a gente pode desenvolver a mesma atividade, as mesmas competências, as mesmas habilidades que a gente desenvolveu nessa atividade, a gente pode desenvolver em outra, uma que seja mais interessante para as crianças, que elas estejam mais motivadas. Então, tudo bem. Então eu te mostrei aqui como que funciona essa atividade do Postenlauf, né, que são as atividades dos grupos que caminham, vamos dizer assim. Dentro desses grupos, a gente tem sempre um chefe, o chefe do grupo. O chefe do grupo não necessariamente precisa ser aquela criança mais esperta. Eu já coloquei o chefe do grupo, a criança que tem problema, porque isso incentiva também a ela ter responsabilidade e também incentiva a ela uma vez também ser o chefe, porque tão difícil também não é. E mesmo se for, daí você já fica lá ajudando ela, mas não manda outra criança ajudar. Se era o chefe, era o chefe. A única pessoa que ajuda o chefe é a professora orientadora. Então, você aprendeu tudo isso, né, aqui. O que é esse Postenlauf, que é os grupos que andam, que cada grupo tem o seu chefe, que depois as crianças vão refletir sobre as atividades feitas. Aprendeu bastante hoje, hein?